Gravando. Oi, gente, meu nome é Marília Ferreira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto difícil, mas um assunto necessário. 100 mil casos de Covid no Brasil em 24 horas, mais de 3.200 mortes em um dia, todo dia um novo recorde de mortes por Covid. Lembrando que ainda temos nos hospitais as vítimas de acidente de trânsito, as vítimas de acidente doméstico, as vítimas por homicídio, feminicídio, saúde e serviços funerários em sistema de colapso no Brasil, incentivo aos métodos sem comprovação científica para combate ao vírus, como o uso da cloroquina, uso de fumaça de solda, chá de vinagre, chá de boldo, imunidade coletiva, e já temos mais de 300 mil mortes por Covid no país. Eu juro que eu queria estar falando sobre viagem, sobre relacionamentos, sobre meu mestrado, sobre filmes, sobre culturas, só que eu me sinto na obrigação de levar a informação de uma forma mais clara e acessível para todas as pessoas que me seguem. Estamos lutando contra a disseminação de notícias falsas que ajudam a propagar o vírus, pessoas entrando em filas de transplante de fígado por conta do uso excessivo de medicação para verme, que não tem nenhuma comprovação científica no combate ao coronavírus, aglomeração de pessoas que são anti-vacinas, de pessoas que não acreditam na gravidade da pandemia e seguem pensando que isso é só uma gripezinha. Eu lamento, só que é impossível gravar um vídeo sobre outro assunto quando tem mais de 3 mil mortes por dia no país. Aqui eu vou tentar dar uma grande resumida sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre como Portugal está lidando com a pandemia. Vou tentar não me estender muito, levar informação para o maior número de pessoas. Primeiro de tudo, gente, não pensem que todas essas mortes, sistema de saúde em colapso, sejam um mero acidente de percurso. Esse foi um plano muito bem arquitetado para matar pessoas em grande escala. Agora eu vou explicar o porquê. No carnaval do ano passado, ninguém imaginava que tomaria essas proporções, e mais do que nunca a gente precisa se proteger e proteger os nossos. Vou começar falando sobre o plano genocida do governo em meio à maior crise humanitária. Primeiro de tudo, gente, o Brasil sempre foi referência em campanhas de vacina. Não sei se vocês lembram do Zé Gotinha, tá? Acompanhou a minha vida inteira. Só que até hoje, depois de um ano da pandemia, da primeira morte por Covid no Brasil, foi de uma empregada doméstica, a gente ainda não tem nenhuma campanha de conscientização no combate à pandemia. O país tentou apostar em imunidade coletiva, assim como o Reino Unido, como os Estados Unidos, tentar matar o vírus no peito, e óbvio que isso não deu certo. E a gente tem aí mais de 300 mil mortes, 300 mil famílias chorando, sofrendo com a perda de pais, de filhos, de avós. Porém, diferente do que o resto do mundo tem feito, apostando em vacinação em massa, o Brasil segue na contramão. Governos municipais e estaduais precisam lutar contra o governo federal para tentar diminuir o impacto da pandemia na vida das pessoas. Acontece que isso não funciona, porque essas medidas deveriam ser tomadas pelo órgão maior, que é o governo federal. É tipo colocar São Paulo dentro de uma cidadezinha do interior de Minas e dizer: vocês que lutem. Não dá, não cabe, o município não tem verba para combater a pandemia e para manter as pessoas em casa. Nós tivemos um auxílio emergencial vergonhoso, que mal pagava a alimentação das famílias. Estamos hoje com a maior taxa de desemprego da história do país e pessoas voltando abaixo da linha da pobreza, a linha da miséria, pessoas morrendo de Covid e pessoas morrendo de fome. E por que eu digo que isso foi muito bem arquitetado? Porque enquanto o pobre ficou ainda mais pobre nessa pandemia, o rico ficou ainda mais rico. Senhor, esse vídeo vai ter duração de 20 horas, que eu não vou conseguir explicar tudo. E como se não bastasse todas as mortes por Covid, o país ainda conseguiu desenvolver uma variante que é ainda mais potente e que mata pessoas de todos os grupos de faixa etária. Não sei se vocês lembram, mas no meio do ano passado começaram as campanhas por conta das eleições estaduais. E Manaus foi uma das regiões que apostou em imunidade coletiva, que manteve escolas abertas, academias abertas, igrejas abertas, barzinhos abertos e tentou matar o vírus no peito. E eles não viram os casos aumentarem por um curto período de tempo, por isso eles acreditaram que estava funcionando essa imunidade em rebanho, só que
O que eles estavam fazendo era dar chance para o vírus criar uma nova variante ainda mais potente, ainda mais letal. E aí nós tivemos o colapso na saúde pública em Manaus, oxigênio em falta, Venezuela tendo que socorrer a gente doando cilindros. Então a variante P1 foi a receita que deu certo e o governo federal conseguisse seguir matando mais pessoas. E tudo isso, todo esse colapso, foi um projeto criado e calculado milimetricamente para matar o maior número de pessoas no país. Hoje no Brasil, não tem nenhum critério técnico para dizer com racionalidade o que é ou não essencial numa pandemia. Isso tudo vai depender da correlação das forças políticas de municípios e estados. É um enfrentamento entre interesses e quem vence diz o que é essencial e o que não é. O que é um desastre do ponto de vista da saúde pública. É poder discricionário do presidente da República, do governo federal, estabelecer a sua estratégia em resposta a uma pandemia. Ou seja, uma margem que o agente público tem para decidir dentro da lei. Não tem nenhuma lei no Brasil que diga não pode usar a imunidade coletiva, porque além de não combater o vírus, ainda vai causar a morte de centenas de milhares de pessoas. O sistema de saúde vai colapsar e isso vai custar uma fortuna para o contribuinte e para o sistema público. E o governo federal tem uma margem para escolher qual estratégia vai tomar. O que seria bom se ele estivesse fazendo um serviço certo, só que a gente vê ele fazendo o oposto e colocando em prática um plano genocida. O presidente, segundo a nossa Constituição, ele tem o poder de votar parcial ou total as leis adotadas pelo Congresso Nacional. E que normas essa anta, que eu me nego a falar o nome aqui no meu canal, vetou. A lei sobre máscaras, que instituía a obrigatoriedade do uso delas. A opção de fornecer máscara a trabalhadores de serviços públicos. O veto ao plano de controle de vítimas da pandemia nas comunidades indígenas. O presidente ele tentou tirar da União o dever de informar as comunidades indígenas sobre o coronavírus, inclusive no idioma dessas comunidades. A multa em pessoas que se recusassem a usar máscaras em espaços públicos e em ambientes fechados. E são coisas tão absurdas que parte desses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. Só que isso levou meses para acontecer. Foi pouco tempo atrás que o Congresso conseguiu derrubar o veto presidencial que constituía a obrigação de indenizar famílias de profissionais da saúde que faleceram no trabalho de combate à pandemia. E aí a gente vê essa luta insana de alguns governadores e prefeitos que precisam gerir uma resposta à pandemia nesse contexto e que necessitam desses repasses federais. Agora pensa, se eles partirem para uma política de enfrentamento contra o governo federal, como é que eles vão cuidar da situação de cada região sem uma verba para isso? Entende? A gente está num momento em que se pede, se incita uma guerra contra os governadores, contra os prefeitos, que incita a invasão de hospitais para ataques políticos, alegando que a pandemia não é tão grave assim e que os hospitais não estão em colapso. Nós tivemos operações policiais contra membros da Secretaria da Saúde durante a pandemia, gente. Vocês lembram das pessoas que começaram a desenterrar os caixões acreditando que eles estavam cheios de pedra? Então, isso tudo faz parte de um esquema milionário de disseminação de notícias falsas, com apoio do governo federal, vulgo o presidente do país. O ápice dessa oposição contra quem estava tentando conter o estrago da pandemia nos estados e municípios foi essa ação judicial proposta pelo presidente da República contra os governadores estaduais e municipais. Chegou a ponto de judicializar uma demanda contra aqueles estados que estão fazendo limitadamente aquilo que o governo deveria fazer. Essas medidas de lockdown, tomadas agora de uma forma tardia, é para tentar impedir que as pessoas morram de fome ou por Covid nas ruas. E a última coisa é a propaganda contra a saúde pública. O Brasil ele foi referência no tratamento do vírus do HIV. O Brasil ele vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses contra a gripe do H1N1. E agora nós temos esse discurso político, econômico, religioso para encorajar a população a não seguir os protocolos de saúde. É uma tentativa incansável do governo federal de desacreditar
a ciência, desacreditar as autoridades sanitárias e também promover o ativismo político contra esses governadores e prefeitos através da disseminação de notícias falsas por conta das milícias digitais, das bases de apoio do governo federal no Congresso Nacional. Para pensar, nós temos pessoas próximas de nós duvidando da ciência, da corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina eficaz. Pessoas dizendo que não deu tempo de testar o suficiente. E aí, quando foi que as pessoas começaram a duvidar do benefício de ser vacinado? Quando foi que a gente começou a criticar os nossos pais por terem nos vacinado contra a meningite, contra o sarampo, contra a rubéola? Então, assim, não dá mais para ficar no conto de que tudo isso foi acidental, porque foi algo muito bem planejado. Planejado para matar principalmente pessoas pretas e pobres e pessoas indígenas. O Brasil poderia ter comprado diversas vacinas de eficácia comprovada, mas como elegeram uma anta, foi comprar logo a vacina que não tem eficácia comprovada, que foi a Covaxin, que o governo federal gastou 1,6 bilhões na compra de vacinas. A gente tinha a opção de comprar da Pfizer, que ofereceu vacina pra gente no ano passado, e o governo preferiu investir em uma que não tem eficácia comprovada. Eu juro que eu queria dar boas notícias aqui, só que eu vejo o Brasil remar em direção ao abismo. Facilmente nós seremos o país que vai bater o número de recordes por morte de coronavírus. Agora, no que diz respeito a Portugal, aqui nós estamos a passos lentos da vacinação, porém o lockdown se mantém. Aqui eles investiram pesado em campanhas de conscientização do combate ao coronavírus e o fechamento de estabelecimentos não essenciais como forma de prevenir o número de contágios dessa doença. E por que aqui o lockdown funcionou? Em outros países, como o Peru, o México e o Brasil, não funciona. Primeiro que aqui o lockdown foi levado muito a sério. Lockdown era trancar as pessoas dentro de casa. Quem não cumpria essas medidas estabelecidas era multada em 200 a 500 euros. Aqui eles fecharam tudo e deixaram apenas mercados, farmácias e hospitais abertos. Foi uma medida dura que prejudicou muito a economia do país, mas foi uma medida necessária. O próprio presidente disse que antes de salvar a economia do país, precisava salvar vidas. Então, aquele amiguinho lá no Brasil que fica dizendo que o país vai quebrar com o lockdown, avisa ele que defunto não compra. Defunto não compra sushi, não compra roupa, não vai pra academia. Aqui o governo possibilitou que as pessoas ficassem em casa porque eles tinham verba para isso. O Brasil também tem verba para isso, só que, enfim, em Portugal o governo ampliou a distribuição do auxílio, vai se estender até agosto, e aí vão se reunir novamente para ver como que está a condição do país no combate ao coronavírus. Então aqui o país dava condições para que as pessoas ficassem em casa e respeitassem o lockdown. Diferente do Peru, por exemplo, que decretou lockdown quando 40% das pessoas daquela região não tem geladeira em casa. Então as pessoas tinham que sair para comprar alimento perecível todos os dias e fez com que os casos não diminuíssem mesmo tendo um lockdown. Então é por isso que em algumas regiões o lockdown funciona, em outras regiões o lockdown não vai funcionar, porque precisa de teste em massa, precisa de controle de contágio, precisa manter a vacinação em massa, entende? O lockdown é a pontinha do iceberg. Aqui eu vou compartilhar até uma imagem que chegou no meu WhatsApp, que uma amiga minha me encaminhou e pediu para eu explicar para ela que ela não tinha entendido a mensagem. E óbvio que ela recebeu de uma pessoa que votou na anta que comanda o Brasil. E a imagem dizia assim: ela veio a fazer roxa, restringir mais para infectar mais. As pessoas preferem continuar desinformadas por grupos de WhatsApp ao invés de ir atrás de informações seguras, ao invés de ir atrás de informações dadas por cientistas, por médicos. O que acontece? No caso de transporte público, por exemplo, no Brasil, reduzir o número de transporte público, de horários de transporte público, e ao invés de ter uma frota de 10 ônibus circulando, ter apenas 2, esses 2 ônibus vão ficar lotados de pessoas. Então, nesse caso, a restrição ela não vai funcionar, entende? Porque é melhor que a gente tenha um maior horário de circulação de transporte público para que não tenha uma aglomeração de pessoas naquele espaço. Agora, se manter todos os lugares abertos, como Manaus tinha feito, serviços que não são essenciais, lojas, bares, cafés, academias, igrejas, vão surgir novas variantes. Se surgirem novas variantes,
vão surgir mais pessoas sendo mortas pelo vírus. E se surgir mais pessoas sendo mortas pelo vírus, não vai sobrar mais ninguém. Acreditar que o vírus não vai te pegar ou que a cloroquina vai salvar sua vida, você está ignorando todo o resto de risco a que você está se expondo e expondo os outros. Se você não pula de um avião sem paraquedas, por que raio de motivo você acredita que você se aglomerar vai te proteger? Então parem com isso, gente. Já passou da hora de vocês se informarem, de vocês informarem os seus a partir de fontes seguras. O vírus está aí, matando muita gente todos os dias. O Brasil conseguiu a façanha de se isolar do resto do mundo. Ninguém está querendo receber brasileiro por conta das variantes que estão surgindo no país. Em breve a gente vai bater fácil 500 mil de mortes. É isso. Eu queria fazer um vídeo mais leve, só que eu me sinto na obrigação de falar sobre isso. Eu não posso fechar os olhos para o que está acontecendo. Seria hipocrisia da minha parte gravar um vídeo sobre viagem quando a gente tem números diários de 3 mil mortes por Covid-19. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo sem oxigênio. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda no Instagram. Eu sempre procuro responder todo mundo. Se você gostou desse vídeo, se você achou que as informações foram claras, deixa um like. Isso ajuda muito o conteúdo a ser entregue. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Todo sábado tem um vídeo novo pra vocês. É isso, eu espero que o próximo vídeo da próxima semana seja um vídeo mais leve, que eu consiga levar um pouco de paz pra vocês, só que eu me sentia muito na obrigação de levar essa informação pra vocês. Eu tô me informando através do canal do Átila Yamarino, que é um microbiologista, que traz também médicos para compartilharem informações sobre a situação do país, né, sobre a situação do Covid-19 no mundo. Então, eu aconselho vocês a seguirem o canal do Átila também. E é isso. Muito obrigada, beijos e até a próxima.